O Estado está te cobrando um tributo de 20 anos atrás. Devo pagar o tributo? Ainda estou devendo? Ou é verdade o que dizem que depois de 5 anos você não precisa mais pagar o tributo? Pois bem, nenhuma dessas situações são corretas e eu vou te explicar um pouco mais nesse vídeo sobre prescrição e decadência. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Negócio Legal, esse projeto aqui do nosso escritório de advocacia, onde nós tentamos dar dicas para você, empresário, para você lucrar um pouco mais com o seu negócio. Bom, eu quero falar a respeito de prescrição e decadência hoje, mas o objetivo desse vídeo não é explicar a fundo os institutos da prescrição e da decadência e nem é te ensinar como não pagar tributo. Veja bem, existem alguns casos, alguns cenários, exceções, onde o fisco cobra abusivamente tributos que já estão prescritos ou que já decaíram e que, portanto, não é mais dever do contribuinte pagá-los. E existem pessoas que acreditam que se elas não pagarem tributo, esperarem 5 anos, o tributo simplesmente desaparece. Isso também não é verdade. Então fica tanto o alerta quanto a dica. Pois bem, o que é o Instituto da Prescrição e da Decadência? Ambos os institutos podem ser resumidos da forma mais simples como o seguinte: é um prazo de validade ou para lançamento do tributo ou para cobrança do tributo. Doutrinariamente é um conceito mais complexo, mas o que eu quero que você grave é isso. Os pontos principais para entender se um tributo, se um imposto está prescrito ou se ele decaiu, é você colocar esse tributo no tempo. Imagine uma linha do tempo e coloque nela 3 pontos distintos. Um ponto chamado fato gerador, um ponto chamado constituição definitiva do crédito e um ponto final chamado prescrição. Onde entra essa história dos 5 anos, que depois de 5 anos eu não preciso pagar mais? Bom, o prazo para decair um tributo, ou seja, para o Estado tornar esse tributo exigível, é de 5 anos. Se ele não fizer em 5 anos, não pode mais cobrar o tributo. Mas o prazo para cobrar o tributo é de 5 anos também. Se ele não te cobra esse tributo em 5 anos, também não poderá cobrar depois. O problema é que a jurisprudência brasileira considera a teoria dos 5 mais 5. Então é 5 anos para constituir o crédito definitivamente, ou seja, 5 anos do fato gerador até a constituição do crédito e depois mais 5 anos da constituição do crédito até a prescrição do tributo. Mas vamos explicar cada um desses pontos para você poder entender. Caso concreto, chegou um tributo na sua empresa, chegou um imposto, vamos imaginar, por exemplo, estão te cobrando ICMS, ou que você não pagou, ou que foi pago a menor, ou qualquer outro imposto que você queira imaginar. Você precisa primeiro colocar esse caso nessa linha do tempo. Primeiro, identifique quando é o fato gerador. Não sei, vá até o órgão do Estado que está te cobrando, se é o município, a prefeitura, se é o Estado, você pode ir na PGE e procure o relatório da dívida, qual é o período de referência, qual que é a data que esse tributo nasceu. Por exemplo, IPTU. IPTU é um imposto sobre o terreno, a propriedade urbana, e ele nasce, o fato gerador é no início do ano, é no mês de janeiro. Então, todo janeiro, quando você teve um imóvel no ano anterior, nasce o fato gerador, ocorre. Teoricamente aconteceu o ano todo quando você estava, mas o fato, naquele caso, eles vão te falar que é de janeiro. Então coloque, por exemplo, nesse imposto, a data de início. Entender a data de início, que a gente chama de fato gerador, verifique quanto tempo se passou até a constituição definitiva do crédito. Existem várias modalidades de constituição, pode ser por lançamento, pode ser por homologação, pode ser por declaração. Por exemplo, o imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, você declara o imposto, mas ele é depois homologado, esse tributo. Então você precisa saber quando foi a data que esse imposto foi constituído definitivamente, se tornou um crédito específico para você pagar. Passaram-se 5 anos desse período? Não, passaram-se 1 ano. Então, ele não decaiu, ainda tem que pagar o tributo. Após a Constituição, o Estado terá mais 5 anos para cobrar o tributo. Logo, nesse caso que nós imaginamos passou 1 ano, o total o Estado terá 6 anos para cobrar esse tributo, porque ele ainda tem 5 anos para esperar prescrever. Evidente que em alguns casos, por N razões, o Estado não consegue cobrar ou não consegue constituir no prazo correto. Nesse caso, por força do Código Tributário Nacional,
você não precisa pagar esse tributo. Esse tributo é considerado extinto, da mesma forma como se ele já tivesse sido pago. Se você pagou um tributo prescrito, você tem direito de exigir do Estado que ele te restitua, porque isso configura enriquecimento ilícito em favor do Estado. Se você verificou nesse caso concreto, pode ser que esse tributo tenha 8 anos, tenha 7 anos, 9 anos, mas se quando você olhou nesses pontos, quando que foi o fato gerador, quando foi a constituição definitiva e quando deveria ter sido a prescrição, se ainda não chegou a data da prescrição, independente de ser um tributo com mais de 5 anos, você tem a obrigação de pagar esse tributo. Um pouco confuso, um pouco muito doutrinário. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo que a gente tenta responder para você. No mais, esse foi mais um vídeo aqui do projeto. A gente agradece a sua atenção e até o próximo.